Senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um programa em torno do estudo das cartas de Paulo de Tarso. Hoje, dia 18 de outubro do ano de 2016, são 20 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Nesse momento, abraço a todos que se intercambiam conosco nesse projeto, através das transmissões pela internet. Um abraço para todos. É com muita alegria que estamos de volta. Eu convido-os para nos acompanhar na oração que faz parte da abertura da nossa jornada da noite. Vamos lá. Vamos nos desvincular do mundo de fora. Vamos entrar para dentro de nós mesmos. Eis o convite. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, é com muita alegria que novamente nos reunimos para estudar as leis da vida, para penetrarmos mais um pouco nas divinas sabedoria do universo, para intercambiarmos com as faixas superiores, convivermos na ambiência espiritual que possa favorecer a nossa intimidade, de sorte que possamos, Senhor, angariarmos os recursos que favoreçam o nosso crescimento e a nossa libertação. Senhor, não permita que o mal que existe ainda em nós crie dificuldades para que nós possamos dar o passo adiante no rumo da perfeição. Que os nossos benfeitores espirituais, aqueles que te representam com tanta dignidade, ajude-nos, mas também envolva todos os lares que aqui estão sintonizados. Que os terapeutas, os técnicos da saúde espiritual possam visitar os nossos parentes, ionizando, criando uma ambiência mais favorável dentro do nosso lar, para que nós nos comprometamos em sustentar estas bênçãos no nosso dia a dia, através da vivência do Evangelho. Mas aqueles corações que jazem enfermos, que eles possam receber o recurso magnético do Teu amor, Senhor, através das mãos luz destes Teus ceareiros. Como também suplicamos por todos que sofrem, por todos aqueles corações que nesse momento se encontram em dificuldades. Senhor, que a Tua paz se faça, que o Teu amor possa ser refletido em nós, por nós e para nós hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que o nosso Mestre Jesus, que a falange do Espírito de verdade, que a equipe extraordinária de Paulo de Tarso, possa estar conosco nesta noite, para que possamos atingir o final do trabalho certos de que poderemos mudar, que conseguiremos transformar
o nosso mundo íntimo. E que nada que não tenha objetivos do bem impeçam o desenvolvimento desse projeto. Aquele compromisso nosso de aprender para servir cada vez melhor. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Caríssimas amigas, companheiros que nos acompanham nesse momento na transmissão, novamente boa noite para todos, aos corações que se encontram no chat, através da transmissão também do YouTube. Eu abraço a cada um com muito carinho, com muito respeito, com muita fraternidade. Vocês são a razão principal desse nosso trabalho, obviamente no que remonta à divulgação, porque todos nós estamos aqui para aprender, estamos todos nós aqui na mesma escola, graças a Deus. Estudamos nas terças-feiras as cartas de Paulo, no espaço que é conhecido como o espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos tendo a honra de estudarmos a carta de Paulo aos Romanos. Hoje, conforme dito, o programa de número 20º. Então, eu convido-os para nos acompanharem na leitura que iremos fazer da segunda carta de Paulo aos Romanos, a partir do 1º versículo. Vamos lá. Eu estou colocando a imagem na tela para aqueles que acompanham a leitura conosco na transmissão, mas também convidando-os para também aprendermos, acostumarmos a manusear as Escrituras. Então, aqueles que estão acompanhando através das rádios, eu convido para abrir a primeira carta no capítulo 2, Romanos. Que tem um título, A Impenitência dos Judeus, Justiça de Deus. Vamos lá. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus, segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade? Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesoura ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Prosseguindo, o verso 6º, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente o judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei
não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando, juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Bom, queridos amigos, nosso desafio hoje é bem intenso. Na última semana, eu vou voltar aqui no verso 6 para a gente apenas fazer uma conexão. O qual recompensará cada um segundo suas obras. Então nós discutimos bastante essa questão das obras. Nós refletimos quanto, primeiro, a questão do entendimento, da consciência, do despertamento do ser diante dos painéis da justiça divina. Trabalhamos aspectos, citamos textos, principalmente no que remonta ao livro Gênesis, ou A Gênese de Allan Kardec. Na última semana, por exemplo, nós trabalhamos o item 6º, se eu não estiver enganado. Quando Kardec diz assim, no que remonta à resposta das nossas escolhas, do nosso comportamento, diante do painel universal. Lembram que nós falamos que existe a lei superior, né? A lei que é imutável, mas que existe dentro de um plano dinâmico de escolha, pelo nosso livre-arbítrio, que é um dom que vamos desenvolvendo à medida em que vamos evoluindo, que existe uma certa flexibilização da lei dentro do campo em que nós operamos. Mas na ordem macro, esta relatividade que nós temos para operacionalizar, ela não pode afetar a jurisdição do alto. É como se nós recebêssemos um plano de trabalho com etapas a serem desenvolvidas, e a providência divina nos ministra um curso. Nós vamos sendo preparados para passar por cada etapa. Agora, quando nós saímos do curso e vamos operacionalizar no dia a dia, a providência divina nos dá condições de tomar decisões, para que nós possamos, sabedores do objetivo de cada etapa, nós possamos ir definindo estratégias diante das experiências que nós já temos. Portanto, nós iremos trabalhar segundo as nossas próprias obras, o nosso passado, a obra que está escrita na consciência, na nossa intimidade. Porque nós não operacionalizamos com os recursos do semelhante. Ninguém evolui com a bagagem do outro. Nós trabalhamos com o fenômeno da memória, por exemplo. Que a nossa mente, ela trabalha apoiada nas memórias. Toda a bagagem que nós trazemos. Quando em faixas inferiores, nós somos como que servos da nossa memória. Nós somos escravos dos nossos impulsos, do nosso instinto.
mediante ao processo de consciência, de entendimento e, portanto, de responsabilidade, gradativamente nós deixamos de ser impulsionados por essa força que nós trazemos em nós mesmos. Essa força que é movida pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções, pela nossa bagagem, conforme a gente está dizendo. O ser espiritual, consciente, deixa de ser impactado e passa a gerenciar. Nós deixamos de ser levados pela carne, simbolicamente, e passamos a, como espíritos, gerenciar os desejos da carne. A carne não tem desejo não, tá, gente? Isso é só no sentido figurado. Então, nós vamos escolhendo, mediante a um plano de ação, vamos tomando decisões e vamos recolhendo respostas dos nossos empreendimentos, das nossas escolhas. E à medida em que vamos lidando com erros e com acertos, porque intuitivamente nós sabemos, o Espírito traz em si, basicamente, o que ele precisa de desenvolver. E eu poderia abrir um parêntese aqui para me reportar a um planejamento reencarnatório, para ser mais prático. Nós reencarnamos e temos um projeto. E esse projeto, ele se estrutura em etapas. Então nós temos a etapa da infância, da adolescência, da juventude, da maioridade, não é? E por aí vai. Então, em cada etapa da nossa vida, nós temos intuitivamente propostas que nós vamos percebendo que precisam de ser cumpridas. Obviamente que, num estágio mais primitivo, as circunstâncias da vida vão nos auxiliando para relembrarmos exatamente esse plano a ser realizado. Então nós vamos ser impactados pela dor, pela circunstância diversa. Nós seremos impulsionados pela família, pelos amigos. Como eu estava falando de etapas na vida, cada etapa da nossa vida, ela sugere uma série de circunstâncias que vão, portanto, me dizendo: meu filho, você tem que trabalhar, você tem que despertar, você tem que produzir, você tem que crescer. Aí eu vou fazer um outro paralelo. Na Terra, nós estamos sendo guindados pela força da circunstância material, do mundo material. Portanto, a inserção na sociedade, ela se faz por mecanismos que todos nós conhecemos, os ajustes, a necessidade de integralizar num plano de produção, de retorno, de ganho, de conquistas, o lidar com esse ter o tempo todo, tem que ter dinheiro, tem que ter. No paralelo, intuitivamente, os benfeitores espirituais da vida maior vão nos inspirando a trabalhar também no ser melhor, no ser mais ajuizado, no ser mais equilibrado, e etc, 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 amoroso, bondoso. Nós estamos, portanto, impulsionados por mecanismos de fora, agindo na adesão consciente às propostas, ou, como eu disse, ainda jungidos, acorrentados a essa força que ainda nos direciona dentro dos planos dos vícios do comportamento, do caráter, da índole que nós trazemos, dos interesses que nós vamos desenvolvendo no lidar com o passado, com o presente e com o futuro.
o futuro, abrindo até um parêntese, um futuro analisado à luz do Evangelho, o futuro representa a perfeição. O futuro vai estar dizendo para nós de conquistas, de virtude, de espiritualidade, de conhecimento, de plenitude. O futuro é inspirativo, o futuro é filosófico. Aí o futuro nos oferece por revelação, seja nas expressões da intuição, ou dos avatares, dos bandeirantes que vêm desmatar, desbravar, ou seja, espíritos mais evoluídos que se aproximam. O futuro nos oferece o Messias, o Cristo. O futuro vai como que se esboçando de uma forma poética, lúdica, sutil, abstrato. O futuro vai dizendo assim: vinde a mim. Por isso que nós estudamos na última semana, vou voltar aqui só para ficar bem fiel ao texto, no que remonta a Deus não fazer acepção de pessoas. Estão lembrados? Deus não faz acepção de pessoas. Está aqui, desculpa. Versículo 11. Por quê? Para Deus não há acepção de pessoas. O convite anterior é: estamos observando os painéis da vida, que se manifestam, portanto, como a ira de Deus. As forças de fora, que não, na realidade, como eu expliquei, Deus não fica irado. Mas a vida vai, portanto, oferecendo processos reativos, vamos dizer assim, ou de uma metodologia de ajuste. Quando nós, no gerenciamento dos nossos projetos, escapulimos e começamos a criar uma certa confusão. Então nós não podemos ficar à mercê do processo. A própria engrenagem do progresso vai, no seu dinamismo extraordinário, vai nos mostrando que é necessário um ajustamento nessa órbita das nossas responsabilidades. Por isso, nós trabalhamos na última semana com o texto do Leon Denis, no que remonta às leis divinas, a lei inexorável, a lei que é inderrogável. E foi por isso que Jesus disse que não veio destruir a lei. Jesus afirmara que veio dar cumprimento à lei, à Escritura. Na base do Antigo Testamento, na revelação mosaica. Sim, num contexto globalizado, organizacional, no contexto planetário, porque as leis que regem o nosso sistema foram ajustadas, coordenadas por Ele. Por Ele que é o governador espiritual do nosso orbe. Ele sozinho? Não. Ele com uma falange. Espíritos altamente capacitados. E na gradação, nas esferas que vão se aproximando da nossa ambiência de trabalho, no campo operacional que nós damos conta, Ele envia prepostos que possibilita uma relação nossa com estas revelações, com esta verdade que vem do alto. Ou seja, numa linguagem inteligível, num concerto de uma troca de experiências extremamente ajustadas. Aí eu quero falar agora então dos nossos anjos guardiões. Não é assim que os católicos tratam? Dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos amigos desencarnados, daqueles que são educadores, que estão assim muito próximos da nossa faixa evolutiva, muito próximos, porque estão da liga. Não posso imaginar ter um Sócrates como meu mentor espiritual, um filósofo de alta expressão,
E com todo respeito ao meu coordenador, que dá até um sorriso aqui para nós, né? Ele está numa condição muito melhor do que a minha. Mas não significa que ele já está nas faixas superiores. Ou seja, a definir que existe um ajuste no processo evolutivo, numa lei, por exemplo, que eu posso me recordar aqui, citá-la, quando o Emmanuel apresenta a lei de colaboração. Então, nos nossos projetos, há colaboração, há intervenção. Por isso que nós podemos voltar aqui no texto, fazer uma referência, né, ao versículo 6º, o qual recompensará cada um segundo suas obras. A saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Quando operacionalizamos, dentro desse contexto organizacional, porque as leis divinas são leis orgânicas, elas promovem vida, as leis, o universo é pulsátil, é vibrante, nada está parado. A energia é trabalhada o tempo todo, se consubstancia em matéria. Aí nós podemos começar a refletir em torno da luz, da presença de Deus em todos os ambientes. Por isso é que ele é onisciente, onipresente. Observem bem. E dentro desse plano organizacional da vida, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Imperfeito é a visão, é o comportamento. Imperfeito é o mal. E o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, nas faixas superiores em Deus, não existe mal. Por quê? Quanto mais sublima-se, quanto mais ascende, mais trabalho, mais ocupação. Meu pai trabalha até agora, afirma Jesus, e eu trabalho também. Aí virou até uma poesia do Lúcio Abreu. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, que o Tim e Vanessa poetizaram, cantaram de uma forma tão bonitinha. Trabalha também. Então, quando nós não estamos trabalhando, quando nós estamos matando tempo, nós estamos perdendo tempo. Aí eu vou voltar aqui, só para fazer um ajuste literário. Versículo 7º. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória em honra e incorrupção. Meu Deus, eu estou voltando demais. Mas eu vou chamar a atenção no versículo 7 para a conjugação, para a expressão literária. Fazer bem. Fazer bem. Fazer com qualidade. Fazendo com qualidade, seremos recompensados. Há a recompensa divina, que é a vida eterna. Porque operar, fazer com qualidade, você pereniza os seus feitos. Fazer desqualificadamente, nós estamos fechando um circuito para ter que ajustar esse circuito depois e entrar numa outra faixa. É como se a gente tivesse que parar o carro para colocar lubrificante, combustível. Fazer bem, a resposta é a própria combustão perene. É a própria alimentação. Porque entrar nessas faixas de produção no amor, você não coagula, você não para a evolução. Você dá dinâmica para ela. Porque o amor é alimento da alma. Nos ensina os espíritos. Mas eu vou dar um salto aqui agora. Porque eu, com um certo descuido, se eu posso assim dizer, eu acabei voltando demais. Embora a gente sabe que nada acontece por acaso.
Porque no versículo 11 diz, nós voltamos por ele, porque para Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Todos estamos nas faixas do trabalho. Todos estamos sendo convidados, portanto, para nos graduar. E a gente começa a falar assim, aí a gente vai para o campo pessoal. E nós somos chamados a atenção para trabalhar em nível íntimo. Então vamos despersonalizar. A cada conquista, nós estamos como que aproveitando aquele recurso, aquele elemento que a gente tem dentro da gente, estamos transcendendo, nós estamos potencializando o que já existe em nós. Aqueles elementos, aquelas experiências que temos dentro de nós que não nos favorecem, que nos trazem marcas complexas, à medida em que aquele outro valor positivo conquistado, ele ganha espaço, porque nós damos atenção para a virtude, essa própria virtude, por uma conjugação de colaboração na nossa própria intimidade, ela se torna um tônico, uma medicação para favorecer aquele quisto, aquela doença psicológica, espiritual que precisa de dreno, que precisa de envolvimento, de terapia, de expurgo, seja a terminologia que a gente vai adequar. Porque o versículo 12 vai dizer para nós assim, e agora a gente já começa a trabalhar um território novo. Porque todos os que sem lei pecaram, eu vou ler bem devagar, porque todos, não é? Alguns, são alguns. Os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O que Paulo está apontando para nós? Hein, Carlos Renato? Seja bem-vindo, Carlos Renato. Seja bem-vindo, Tiago. Vou dar uma passeada aqui no chat. Meu querido Emerson, um grande abraço, querido. Eu vou abraçar também o João Nadari, companheiro de longa data, Marinalva, a Ana Paula Pires, Janete, o Eduardo Teixeira. Seja bem-vindo, Eduardo. A Elisa, Cleusa, a Dona Núzia. Vocês sabem quem é a Dona Núzia, gente? Dona Núzia é minha mãe. Seja bem-vindo, Dona Núzia. A Regina Célia, a Elisa, a Maria de Fátima. Eu gostaria de abraçar também quem mais aqui? A Anitta, o Augusto, a Maria de Fátima, já falei, Rutinha, grande Rutinha, seja bem-vindo, Celso, todos os nossos amigos e possivelmente alguns que eu não estou conseguindo visualizar aqui. Se sintam todos abraçados, envolvidos aqui pela nossa amizade fraterna. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Esse é um dos versículos que eu reputo que se torna uma chave em todas as cartas de Paulo. Lembrando, as cartas de Paulo são cartas do Cristo. É endereçada a toda a comunidade cristã nos seus caracteres universais. Eu estou sendo fiel a uma frase de Emmanuel contida no livro Paulo e Estevão. Então, voltando. Vamos lá. O Paulo vai escrever para a comunidade, as comunidades dos cristãos, certo? Aqui nós estamos trabalhando aos cristãos que viviam em Roma.
Então, era uma forma de Paulo, em espírito, estar com eles, para orientar, para abraçá-los, não é verdade? Para chamar a atenção, para dar indicativos. Como carta do Cristo, o Paulo é o médium. E até, diga-se de passagem, a comunidade mediúnica, aos nossos amigos médiuns do Espiritismo. Paulo de Tarso, afirma Emmanuel, jamais escreveu qualquer carta sozinho. Todas as cartas ele estava sempre ao lado de um ou de vários companheiros, porque ele criava vou chamar assim, uma reunião mediúnica, uma reunião de intercâmbio, como dizia Arnaldo Rocha, meu querido e saudoso amigo. Querido e saudoso amigo Arnaldo Rocha, uma das maiores autoridades do Espiritismo nos últimos decênios. Aguardem, vem coisa boa aí sobre Arnaldo Rocha. Voltando, ele reunia com os médiuns, e com os médiuns ele fazia a prece, discutia assuntos referentes às Escrituras, o Evangelho, e escrevia as cartas, inspirados por Estevão, pelo próprio Jesus, etc. Vamos continuar. Então, é muito interessante, comunidade mediúnica. Médiuns solitários. Médiuns descompromissados com a tarefa em equipe. O médium produz, o próprio médium publica. O médium produz, o médium mesmo entrega. Sem critério. O médium, depois que ele recebe a comunicação, ele é a pessoa menos indicada para analisar a própria produção. E quem está dizendo isso não é nenhum aventureiro, porque temos muitos aventureiros na atualidade, que falam, que pregam como se fosse verdade absoluta, e em alguns casos pegam em fontes e falam como se fossem messias. Estou começando a ficar calejado com essa turma aí, que anda por aí, em muitos lugares, inclusive dentro da própria doutrina. Vamos aprender a ser humilde e dar os créditos a quem de direito. E nós somos replicadores. Não tem nenhum Messias no Espiritismo. Eu tenho um amigo dentro da União Espírita Mineira que defende uma tese que espírita nenhum é referência. Referência foi Chico, referência foi Bezerra, foi Eurípides Barçanufo, foi Ivone Pereira. Não é? Nós temos a referência do Divaldo Franco, nós temos aí vai diminuindo, vai diminuindo. Fora isso, nós não temos referência. A referência é trabalho. Referência é a força, é a pujança do movimento espírita que precisa de ser mais unido. Porque é muita gente trabalhando isoladamente. E eu estou me referindo a médiuns. E por isso é que a gente vai entender por que tantos médiuns com comportamentos que chegam às raias do absurdo. Que chega a comportamentos que a gente observa que são pautados em fascinação antidoutrinária, porque acabam que os seus comportamentos envergonham aqueles que estão militando na própria doutrina espírita, porque prestam um desserviço à doutrina espírita. Cuidado com os modismos, cuidado com o que anda campeando por aí. Então, o Paulo tinha esta preocupação. O Paulo entendia que era necessário um trabalho em equipe. Ficou conhecido como o evangelizador. Mas Emmanuel nos mostra o tempo todo, ele sempre com aquela equipe que trabalhava no sentido da universalidade, da diversidade de pontos de vista, formação de colégio apostólico. Allan Kardec trabalhou com muitos companheiros. Vamos pensar nisso.
Jesus formou um colégio de 12. Depois ele mandou que cada dupla dos 12 saíssem para formar mais 12. Aí nós vamos entender essa multiplicação, por que dos 72? E por que isso dinamizou e virou 500? E por que hoje atingiu-se os milhões? É a multiplicação das escolas, sem perder a conexão com o fulcro irradiador que é o Cristo, através do seu evangelho. Então tem diversidades de carismas, de projetos, de compromissos, que vão efetivamente conjugados no mesmo ideal, espalhando as benesses por todos os lugares, para todas as pessoas, no momento certo. Porque, diga-se de passagem, nós estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade não entra da boca para dentro. Não é assim que funciona. Evolução espiritual se dá de dentro para fora. Porque todos os que sem lei pecaram. Sem lei. O que é um mundo sem lei? O que representa para nós a condição de estar sem lei? Se você observar a lei, a regra, o regimento interno, por exemplo, do seu condomínio, esse regimento interno, ele é específico para o seu condomínio. Mas é um regimento que não vai se adequar na sua empresa. Não é verdade? Então as leis humanas são escritas para ajustar, para contribuir, para orientar no mecanismo social, no desenvolvimento dos grupos, das coletividades. A Constituição é a regra áurea de um país. Então nós vamos, como que saindo de um ambiente menor, que tem a sua jurisdição, até a soberania universal, nós temos ajustes. É óbvio que se você convocar uma pessoa que não está acostumada a viver em comunidade para se ajustar num contexto de uma regra de um condomínio, ela vai ter problema. Ela vai precisar de um tempo de ajuste, de adequação. Da mesma forma, aqueles que não estão acostumados a regras, por exemplo, de uma empresa, estão acostumados a trabalhar de uma forma autônoma, vão ter essas dificuldades também. E por aí vai. Então existe jurisdição, existe organização, existe leis para cada ambiente, para cada circunstância, para cada pessoa. Então quando Paulo diz, porque todos os que sem lei pecaram, primeiramente eu sou obrigado a conversar com você sobre o que é pecar. O que é pecar? Pecar é não fazer aquelas coisas, naquele sentido religioso do passado. Né? Nossa, o indivíduo só pensa no pecado. Aí o que é pecado? Não é? É transgredir, é fazer tudo, é bater de frente com as regras de Deus. Quais são as regras de Deus? Ah, Carlos Alberto, não pode matar, não pode furtar, e aí vai. Não é? Aí nós vamos entrar numa discussão filosófica, porque a regra de Deus, a lei de Deus, para o muçulmano é uma, para o católico é outra, para o judeu é outra. Não, a lei de Deus é uma só. Mas esse detalhamento das doutrinas que pode apertar o parafuso aqui ou liberar num outro sentido. Mas nós podemos também falar que a lei é impositiva. O Antigo Testamento, nós vamos encontrar 3 propostas positivas. Isso eu aprendi com Honório Onofre de Abreu. Ele batia muito nessa tecla. Existem 10 mandamentos. 3 mandamentos são positivos. E 7, olha o número 7. O número 7 é o número da evolução. Nós já estudamos. Nós estudamos o número 7. A evolução setenária foi no Apocalipse.
Ok, então quem se interessar podem procurar os vídeos do Apocalipse, os áudios também. Então o número 7 representa evolução. 3,5 é a metade de um ciclo, não é? Então 3,5 com 3,5 é 7. Então eu posso falar que 3,5 são 12 horas do dia, os outros 3,5, a outra parte do dia. O dia são 24 horas. Eu poderia também falar que existe no ciclo a ascensão e o ciclo que caracteriza pela queda. Ou seja, quando você sobe, você desce. Então, no movimento da espiraloide ou da espiral evolucional, que caracteriza os ciclos, nós vamos discutindo, nós podemos verificar a matemática, a lógica desse processo. Então, vamos voltar. 7 são impositivos. Não furtar, não matar, não desejar, não cobiçar, e aí vai. Eu não vou fazer o estudo dos 10 mandamentos. Mas existem 3 que são propostas positivas. Quais são elas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a segunda? Honrar pai e mãe. E qual que é a terceira? Guardar o sábado. Então, essa trilogia, que inclusive inspirou, para não dizer que nós vamos encontrar lá na antiguidade as trindades ou as tríades, que, por exemplo, foi a base filosófica moral dos celtas. Nós vamos encontrar nessa tríade, nessa trilogia, uma fundamentação extraordinária, que é amar a Deus, trabalhando o quê? A questão do sentimento, a questão da interação, a questão do respeito. É o amor como base de sustentação do universo. E ao mesmo tempo, apresenta para nós a outra angulação, que é honrar o pai e mãe. É honrar as leis. Pai e mãe é simbólico, tá, gente? Honrar as leis divinas. A mãe, honrar a natureza. A natureza como campo operacional da evolução. Observem bem como que nós podemos transcender isso aqui. E guardar o sábado. Estabelecer aquelas linhas de interação cósmica, vibracional. Abrir o entendimento intuitivo, a razão intuitiva, a fé raciocinada. São propostas. Então, num primeiro movimento para o mundo primitivo, é estabelecido regras que punem. Porque a fé, nos seus primeiros movimentos, ela vai se estabelecendo pelo regime do medo. Do medo. Porque primeiro nós precisamos nos adequar, nós precisamos de entender onde que nós estamos. Se eu estou na selva, a lei é a lei da selva. Qual que é a lei da selva? Não é? Soberania do mais forte sobre o mais fraco. Não é? E por isso que vai estabelecer uma cadeia de equilíbrio. Então, quando você está assistindo aqueles vídeos que está lá o leão na caça, aí ele consegue pegar a presa, aí a gente fica todo sentimentalista. Né? Nossa, olha lá, coitadinho do bichinho, etc. Não é coitadinho do bichinho, não. Ali está acontecendo um processo de evolução. Aquele animal que está desencarnando, vitimado pela caça do leão, ele está sendo guindado para um plano de evolução nas faixas que ele opera. Naquele campo de evolução circunscrito do animal ali, que estabelece uma linha muito mais por ideias relâmpagos, não é? Por interesse, pela curiosidade, pela indução que vem de fora, o que faz com que ele se acalme ou que ele se agite, mas que quando não tem imagem nenhuma, o pensamento dele não está na dinâmica como o nosso, que se eu apagar as luzes, desligar todo o ambiente externo, nós vamos continuar pensando, porque o nosso pensamento é contínuo.
Observem bem como que nós estamos entrando numa fenda desafiadora para falar sobre o pecado. O que é o pecado, afinal de contas? O pecado, na realidade, é o conspurcamento, a adulteração consciente de uma regra. De uma regra. Deixa eu ver se eu vou fazer o que me ocorreu aqui rápido. Numa dessas madrugadas, eu estava preparando o estudo. Outro dia um companheiro me mandou um e-mail, disse: Casalberto, você prepara o estudo de madrugada? Eu falei assim: olha, meu amigo, eu acho que eu já contei isso aqui. Não tem horário melhor. O silêncio da noite. O silêncio da noite favorece para que nós visualizemos o beijo de Deus através das estrelas. Porque a luz das estrelas é o beijo de Deus. No dizer do espírito Vitor Hugo, em 1926, através da médium Zilda Gama, um texto extraordinário. Um texto extraordinário. E nessas madrugadas da vida, eu estava pesquisando em Emmanuel, nosso querido benfeitor espiritual do Brasil, que em Chico Xavier e naquela equipe que trabalhou com Chico, se transformou num coordenador extraordinário. Embora, para muitos, ele seja o gerenciador de toda a obra do Chico. E a gente já começa a refletir que ele era um intermediário para que o Chico recebesse as orientações que vinham do mais alto. Aí eu vou dizer para vocês que o Emmanuel era médium também. E não tem aqui nenhum problema falar isso, viu, gente? Eu não vou para o caldeirão quente, não. Porque se o Emmanuel, por exemplo, recebia as ordenações de Allan Kardec, de João Evangelista, de Paulo de Tarso, os outros acima dele também eram médiuns. Médiuns do Cristo. Então nós não estamos falando de uma equipe de colaboradores, e eles não estão preocupados se estamos tirando ou imputando méritos, porque quem somos nós, que estamos em faixas inferiores? Porque, diga-se de passagem, eles entendem a mensagem do Cristo. Eles se comportam como João Batista nos convidou para agir. João Batista ficava feliz em ser considerado amigo do noivo. Por isso é que ele se tornou precursor. Aquele que prepara para que o noivo possa entrar nas bodas. Para que o noivo possa se consorciar. E o noivo da humanidade é Jesus, viu, gente? Então tudo que nós fizermos, bem, não é no bem. Fazer bem, inclusive o bem. Fazer com qualidade. Tudo que nós fizermos com qualidade, nós estaremos operando em nome do noivo, que se consorcia constantemente com a humanidade, com os homens, com os indivíduos, que se fazem merecedores e interessados neste consórcio. Porque não basta dizer eu quero, Senhor. É necessário escrever a obra, ou melhor, é isso mesmo, é registrar a obra no próprio coração. Mas vamos voltar. Porque todos que sem lei pecaram. Nós achamos um texto, vamos acelerar porque o tempo está indo. Um texto do livro Mãos Unidas. Aliás, são 2 que nós vamos trabalhar aqui hoje. Na lição de número 39, intitulada Sentimento, Ideia e Ação. Vamos bater um papo aqui em cima dessa lição para a gente voltar para o pecar.
Adulterar significa tisnar, viciar, mentir. E nenhuma falta dessa espécie é mais lamentável que aquela de nossa deserção diante das leis de Deus. Não podemos olvidar, por isso, que toda negação do bem começa em nosso íntimo, transformando-se logo após em ideia, para exteriorizar-se em seguida no campo da ação. Desse modo, podemos atender à justa autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas e retificando os próprios hábitos, compreendendo que os nossos sentimentos fecundam em nosso prejuízo os resultados que nos caracterizam a marcha. É assim que temos a preguiça sustentando a ignorância e a ignorância nutrindo a miséria. Olha que extraordinário. É a ignorância que nutre a miséria. A malícia gerando a crueldade e a crueldade formando o crime. A suspeita criando a maledicência e a maledicência armando a calúnia. Agora vamos para o plano positivo. Olha como que o Emmanuel é didático. A disciplina criando o trabalho e o trabalho presidindo o progresso. Os Espíritos têm batido muito isso conosco. Bandeira do Brasil, ordem e progresso. Vou repetir. A disciplina criando o trabalho e o trabalho presidindo o progresso. A bondade plasmando a cooperação e a cooperação construindo a beneficência. Olha a lei de colaboração. Tudo está dentro de tudo, afirmavam os egípcios. O amor inspirando a renúncia e a renúncia garantindo a felicidade. Então o que garante a felicidade é a renúncia. Não te esqueças dessa forma de que em ti mesmo se levanta o cárcere do sofrimento a que te aprisionas. Ou se ergue o ninho de bênçãos em que te preparas à frente do glorioso porvir. Ninho, olha a águia. O ninho de bênçãos que se prepara à frente do glorioso porvir. Olha a águia. Não basta te convertas em censor de consciências alheias, para que o reequilíbrio do mundo se faça vitorioso. É indispensável a nossa própria defesa contra o assalto das trevas, consoante ao ensinamento da revelação divina, que recomenda vigiarmos o coração, por situar-se nele o manancial das forças de nossa vida. Então, o manancial das forças de nossa vida parte do coração. O coração é que é acionado quando a dúvida surge. O sentimento. A razão dá um toque. A inteligência aponta. Mas o que se apresenta é o coração. Por isso é que alguns orientais falam que a mente não está no cérebro, está no coração. Isso é simbólico. Então o coração é que diz. O coração é o teu juízo. É nesse sentido. Então se o seu sentimento, se a tua consciência não foi tocada
o que você faz se torna lei. E esta lei que você escreveu é que vai ser a mola impulsionadora para o seu reajuste. Então o Emmanuel está dizendo para que nós não nos tornemos censores da vida alheia. Mas o que acontece no painel é indicador. É reflexão. E aonde há reflexão, existe um plano dinâmico operacional da luz. A sua mente é espelho. Então o papel dela é refletir. Refletir o que vem de fora, refletir o que vem de dentro. Por isso é que os sábios, o Honório batia muito nisso, que nós somos refletores do Cristo quando agimos bem. Porque o Cristo é o refletor da luz que dimana de Deus. Então, valores, eles são íntimos, embora nós operacionalizemos com eles lá fora. Hoje eu conversava com um amigo que recebeu um elogio. Recebeu uma carta elogiando um trabalho que ele fez. E ele, muito contente, me mostrou. Aí eu disse assim para ele: situa-te na expressão que você lutou para conquistar. Situa-te aí, limita-te aí nesta expressão. Porque fora isso, para mim é lantejola. Para mim é purpurina. E nós estamos num momento, Júlio. O Júlio acabou de entrar no chat aí. O Júlio, grande Júlio. Ô Cleus, abraça o Júlio aí para nós, conversa com ele aí. Nós estamos num momento de muito mimimi, de muita firula, como dizia Arnaldo Rocha, de muita churumela. O campo da vaidade, ele está se abrangendo cada vez mais, em detrimento da virtude que é a humildade, em detrimento de expressões como necessárias para a nossa evolução, que se chama simplicidade. Então nós estamos entrando numa dinâmica de vida que vai nos deixar falidos amanhã, se nós não nos atentarmos. Busca aplauso aí fora. Tira mais selfie. Aí você sorri porque está tirando um selfie. Para você mandar para o mundo, para dizer que para o mundo que você está feliz? Que história é essa? Que tertúlia que é essa? Enganosa. Uma coisa é você tirar uma foto feliz, né? Você deixar registrado. A outra coisa é o que está motivando ela. Aí tem aquele que tira a foto para dizer que está no aeroporto, que está viajando, que está isso. Aí a comunidade inteira fica sabendo. Aí aconteceu uma história que eu já até contei numa palestra minha aqui. Eu morri. Foi trágico, mas cômico. Aí foi tanta postagem no Facebook que a família viajou. Quando voltou, o apartamento estava limpo. E no teclado do computador, um bilhete. Por favor, continuem avisando quando forem viajar. Era o alheio. O alheio que foi lá, não é? O alheio que foi lá feliz porque a vida estava regalada no Facebook da família. Nós estamos num instante extraordinário de entendimento. Eu já ia falar do Apocalipse, que o Júlio entrou. Né? Que as expressões dos estudos das Escrituras vão nos ajudando a definir, vamos voltar, a definir que o nosso sentimento, ele diz. O nosso instinto de conservação
É uma inteligência brilhante. Não é? É um tipo de inteligência, no dizer de Kardec. Então, se você está em perigo, o instinto diz assim, opa, preserva. Agora, num plano de elaboração mental, nós já vamos percebendo aqueles movimentos que são perigosos para o nosso espírito. E aqui nós estamos, por exemplo, discutindo, acabei de falar da vaidade. Será que nós estamos atentos a essa metodologia que o mundo apresenta para enveredarmos por essa senda? Cuidado, vigiai e orai, para não cair em tentação. O que é tentação? A tentação é que vai anteceder o pecado. Não foi o plano operacional da serpente que visitou Eva quando Adão estava adormecido? Então a serpente, o jogo de sedução, todo aquele mecanismo de atração, ele vai bater aonde? No Adão ou na Eva? Ele vai bater na Eva. Bater no sentido de bater na porta. É da Eva. Nós nos compurcamos pelo sentimento, não é pela razão. Porque como nós vamos aprendendo, a razão é um farol. É um farol que tá apontando, que está clareando. Mas o coração é que é a embarcação. É o coração é que vai singrar o mar. Pegaram lá? Então, quando o indivíduo não sabe o que ele faz, se faz lei, se torna lei. E ele vai responder diante daquela lei, daquele entendimento do seu comportamento. Agora, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então o judeu conhece a lei, o gentio não. A ideia é essa. Então o Júlio entrou no chat e está dizendo, eu vou abraçar o Júlio que chegou. Quando você fez referência aos 3 positivos e os 7 negativos do decálogo, me lembrei dos 10 dias de tribulação do início do Apocalipse, na abordagem especial do nosso querido Honório Abreu. Sim, os 10 dias de tribulação. E é interessante porque o número 10 é o número da perfeição. 10 é perfeição. 4 é reencarnação. O número 3 é o número da evolução que se desdobra no 7. Ok? O número 1 é a unidade divina. O número 2, a dualidade. O número 3, a trindade. O mistério da Santíssima. Não. É Deus, Espírito, matéria. Vamos lá. É o Pai. É o Criador. É o amante. Não é? O Filho é o amado. Não é? E o terceiro é o Espírito Verdade. É o Filho em sublimação constante. Então você parte do número 1, você desce no número 2 e você vai... Porque o número 2 é vamos dizer assim, é a expressão da criação, é o plano operacional. E o número 3 é o retorno do número 2, já numa condição de abrir uma outra laçada para um outro nível de aprendizado. Então nós podemos lembrar que o número 6, que é utilizado na própria simbologia da besta apocalíptica, o número 666, não é? É a cobra enrolada, é a Kundalini. O número 6 a definir a etapa do testemunho que antecede o número 7, que é o da completude no seu sentido evolucional. Mas o número 10 é o número perfeito. É o número perfeito. É o número da unidade divina e da própria criação. O 1 e o 0. Olha que interessante. Então, quando o número 10 da perfeição é apresentado como os 10 dias de tribulação, nós podemos falar da tribulação no seu sentido de expressão máxima. É um testemunho soberano. É o testemunho que vai
que nós vamos perpassando para drenar, para ajustar, para espiar e já entrar numa linha de prova. Porque a regeneração, queridos amigos, o Júlio entrou, eu vou brincar com o Júlio me complicou aqui agora com esse número 10. Mas vamos lá, Julinho. Vou falar rápido, porque isso aí é tema até de quinta-feira, sobre a regeneração. A regeneração, o que caracteriza a regeneração? Tem muita gente, para não dizer quase a maioria, né, grande número de espíritas estão pensando na regeneração no que remonta ao contexto externo. Ah, Carlos Alberto, mas eu quero um mundo perfeito. Ok, legal, todos nós queremos. Todos nós desejamos facilidade. Imagine o planeta daqui a 1000 anos. Nossa, embora eu fiquei sabendo que já tem expositores espíritas aí definindo o apocalipse mesmo, que vai acabar, viu? Teve uns aí que falaram em datas limites. Aí agora já tem outros que estão dizendo que vai acabar e preparem. Então nós vamos viver um problema gravíssimo e o planeta vai acabar. Ok. Então esse senhor aqui, esse senhor Allan Kardec, eu gostaria de dizer que ele continua sendo, eu vou repetir o que Arnaldo Rocha vivia dizendo para nós, porque o Chico falava para ele, o Clóvis Tavares, a gente conversava muito sobre o passado. Então, eles tinham consciência que Allan Kardec era um ilustre desconhecido. Tanto que a gente fala um tanto de bobagem de Kardec, inclusive sobre até algumas coisas aí que não vem nem ao caso, porque é uma perda de tempo incrível. A regeneração que está escrita aqui, os ciclos dos 24, dos 28 mil anos, as equações apocalípticas, gente, é tudo papo furado. Né? Não tem nada a ver, porque tudo vai acabar. Tá? Então, para que eu vou evoluir? Por que você vai ficar preocupado em transformar? Regeneração, vou encurtar. Regeneração já é o título, já é o prêmio do bom combate. Porque o bom combate em si, ele caracteriza o processo que nós vivemos. Nós, como cristãos, vou dizer com todo respeito, iniciantes, e por isso que a gente conhece Allan Kardec. Vocês imaginem quem não tem nem a informação que existe Allan Kardec, é a doutrina espírita. Então, evoluir então. Estão no batismo natural de João Batista. Dentro dos impulsos. Dentro da dinâmica do nascer, do morrer, do tornar a nascer, tal a lei. Ok? O cristão é aquele que está se candidatando, ou seja, está tomando consciência que a lei, que as dificuldades estão macerando e que deve existir um porquê. Ele é como se fosse a abertura de percepção, no seu sentido de abrangência, que nos convida para ouvir uma voz que está distante. Aquela voz que diz assim: vinde a mim. Nós estamos ainda no mundo de prova e expiação. Nós estamos ainda em busca de uma sintonia com Jesus. E sintonizar com Jesus significa pôr o pé na estrada para segui-lo. Então, tecnicamente, quem estuda mediunidade sabe que para estabelecer um processo mediúnico, primeiro você tem que ter a sintonia. E a sintonia operacionalizada, ela vai criando uma ambiência física, espiritual, chamada afinidade. Certo? E que até, diga-se de passagem, para ter sintonia,
O ideal é que tenha afinidade. Mas eu não vou discutir no que vem primeiro, porque eu vou entrar numa discussão aqui inócua. Porque pode-se dizer que não tem afinidade, tem sintonia. Ah, mas para ter sintonia tem que ter afinidade? Não vamos discutir isso. Então, por exemplo, Emmanuel e Chico Xavier tinham sintonia esplêndida, porque eles possuíam afinidade soberana. Afinidade que foi construída, que foi efetivada nos milênios. São espíritos, grupo, estão num processo evolutivo de grupo. É uma família espiritual. E no que remonta às duas individualidades, Chico e Emmanuel, são espíritos que tiveram vinculados, inclusive, pelo laço de sangue em muitas existências. Vou citar a Flávia. Eu vou citar a Flávia do livro Há 2000 Anos. Eu vou citar a Lívia, filha do Basílio, do livro Ave Cristo. E tantos outros. Fora esse contexto que foi revelado pela confiança de Emmanuel e Chico Xavier a um senhor chamado Arnaldo Rocha, fora isso, é churumela, como dizia o Arnaldo. É fantasia que pulula no nosso meio. E outro dia alguém me disse assim, mas falar isso não seria desrespeitar quem pensa diferente? Eu falei, não, nós respeitamos quem pensa diferente. São pessoas sérias, mas são pessoas que estão alimentando o engano. E como os nazistas adotaram a técnica de o que é engano, você ficar repetindo, ele pode virar verdade, estão fazendo uma coisa que já foi desautorizada há muito tempo por quem tinha autoridade. Mas quem o fez, já deixou o recado e, para o bom entendedor, pingo é letra. Então pode tremer nas bases, mas contra fatos não há argumentos. Que Deus abençoe. Fantasia. Chico e Emmanuel são almas vinculadas pelos processos da afinidade. Fiz-me claro? Então, voltando, o processo da regeneração se dá por um mecanismo individual que redunda no coletivo e que não acontece num mecanismo místico ou misticismo que vai estabelecer essa onda. Então tomem cuidado. Hoje eu conversava com o meu amigo, e eu falava para ele, o que tem de modismo, o que tem de especulação no nosso meio, no que remonta à transição planetária, é um negócio absurdo. Que quem está estudando evolução há muitos anos tem hora que dá vontade de rasgar tudo, porque nós estamos perdendo tempo. Porque a regeneração vai se dar na base do chupão, dos degredados, dos delinquentes que vão para as regiões inferiores e para a chegada de espíritos evoluídos. E aí fica tudo 0 a 0 e tudo bem. Calma, gente. Calma. Porque não é assim que acontece. Embora degredo, emigração e imigração acontecem desde que o mundo iniciou a sua organização. O Chico contou para Arnaldo que o grupo deles aportou aqui no planeta Terra em torno de 30 mil anos. Aqui, eles chegaram naquela leva que reencarnou inicialmente na Lemúria. Depois eles tiveram experiências na Atlântida. Depois eles começaram a reencarnações no Egito. O Arnaldo tem informações de entidades que eles atenderam no grupo Meimei, de espíritos vinculados a esse grupo lá da Índia há 5 mil anos. O Arnaldo me contou que ficou impressionado. O espírito não reencarnou. Era um espírito que estava numa situação que veio de outras esferas e que vinculado a esse grupo, né, pelas linhas de vibrações, de sintonias, e era um agrupamento de entidades que estavam presos no tempo há 5 mil anos. E lá no Meimei, eles receberam atendimentos para iniciar um processo de reencarnação. Ou seja, eles ficaram milênios presos em bolsões que vieram numa leva de entidades. Ou seja,
chegaram e ficaram muito tempo no plano psíquico, energético do planeta Terra, sem poderem reencarnar. Para iniciar a reencarnação, porque tinham que vivenciar um processo de adaptação dos seus perispíritos nestas regiões planetárias, muito tempo depois, 5.000 anos, foi o período que o Chico conseguiu regredir, né, no seu sentido mediúnico, mnemônico, o que efetivamente caracterizava a sua potência mediúnica extraordinária. 5.000 anos. Porque para conectar com essas entidades, que eram entidades vinculadas ao agrupamento, ele teve que passar por um processo de reminiscência. Né? Então observemos bem que os assuntos são complexos. Então, quando a gente vai falar de lei, quando nós vamos conversar sobre ajustes com a lei de pecado, nós temos que falar sobre, primeiro, entender o despertar diante das leis. E quais leis? As leis que são possíveis serem decodificadas pelo Espírito de acordo com a sua posição, portanto, de acordo com o seu grau de entendimento. A lei do amor é a lei que rege, que sustenta o universo. Essa lei ela vai se graduando até chegar, até atingir a nossa ambiência. Embora seja o nosso despertar sensorial, cognitivo, espiritual, mediúnico, psicológico, é que nós vamos como que percebendo o que está à nossa volta. Então afirma Hermes, lá no Egito Antigo, que o universo é um todo mental e que a nossa mente, como co-criadora, precisamos de gradativamente ir percebendo a força, a importância do domínio. Domínio. Aí a Marinalva está escrevendo assim: se fomos criados e estamos evoluindo aqui nessa escola terrena, não faz sentido o planeta ser extinto. Amiga, tem muita coisa que não faz sentido. Mas também existem muitas coisas que não fazem sentido, que viram teses. E são defendidas por mentes brilhantes. E existem muitas propostas que podem ser divinas, mas que também essas mesmas propostas podem se transformar em ferramentas destruidoras. Muitos físicos que fizeram parte da escola junto com Albert Einstein abriram mão dos propósitos do bem e se vincularam aos mecanismos fratricidas e desenvolveram armas, bombas. Albert Einstein afirmava de uma forma muito pesarosa sobre o desvio do homem diante da excelsa luz. Olha, graças a Deus o assunto hoje rendeu. Hoje nós caminhamos por sendas desafiadoras. Eu agradeço a presença de todos, me comprometo na próxima semana trabalhar o versículo 13 ao 16 para a gente tentar concluir essa carta. Eu não sei se a gente vai dar conta, né? Eu não gosto de fazer muita promessa não, porque a maioria eu não cumpro. Porque à medida em que a espiritualidade vai nos guiando na interpretação, aí surgem as necessidades, as demandas. E como o nosso tema hoje é a escritura individual, eu vou encerrar a noite pedindo permissão para vocês com uma mensagem que eu reputo como uma das mais extraordinárias, pelo seu poder de síntese, de Emmanuel, que ele fala sobre as obras da lei.
as obras da fé, na lição intitulada Teu Livro. Está no mesmo livro que nós lemos um trecho agora, ou seja, Mãos Unidas, lição primeira intitulada Teu Livro. Eu vou ler e ficará como reflexão final do nosso fraterno e produtivo encontro dessa noite. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade. Através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo, nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do teu próprio coração. Porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia. E o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênção. Num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Emmanuel, o evangelizador, se eu posso assim dizer, com a licença poética, do nosso Brasil. O primeiro escritor, aquele que, sob a tutela de Paulo de Tarso, encarnou em Portugal e se aportou aqui em 1549 nas naus de Tomé de Souza para contribuir na evangelização dos gentios, os índios. O primeiro livro, Diálogos e Conversão dos Gentios. O primeiro livro apresenta para nós uma proposta de conversar, de dialogar, para escrever, para montar a escritura da nossa vida. Os gentios. Paulo aponta a necessidade da conversão dos gentios. Porque os judeus nem sempre se predispõem a se curvar diante da poesia dos cânticos dos profetas, das leis, que apontam o caminho das estrelas, do Deus Pai, do Senhor dos exércitos,
dos exércitos que são constituídos por soldados que precisam de miliciar na própria intimidade. Temos que travar uma batalha. A batalha que há de estabelecer a conquista da terra prometida, a Canaã do próprio coração. Não empunhando espada contra os filisteus lá de fora, os invasores, mas acima de tudo, empunhando a luta ou empreendendo a batalha com os nossos próprios limites, com os nossos desvios, com as nossas dificuldades. A Canaã é a promessa do Senhor. E Ele disse que estaria conosco nessa grande caminhada. E eis que Ele foi à frente e deixou as pegadas. E tudo que Ele deixou não passou e vai sempre existir. Porque a mensagem dele é eterna. A mensagem dele é pungente, a mensagem dele é amor, a mensagem é verdade. Não é meia verdade. Não são teses. É verdade. E verdade é concebida dentro do próprio coração e não no intelecto. O nosso momento atual é de seguir essas pegadas. Porque ele é o Messias que foi prometido para todo Israel. Ele viria para libertar. Ele não veio rasgar a lei mosaica. Ele veio dar-lhe cumprimento. Ele é eterno, porque antes que Abraão existisse, ele o é. Antes, agora e depois. E para intermediar essa grande caminhada, ele envia chanceleres, diplomatas, espíritos que possuem uma condição de interpretar sem conspurcar o pensamento dele. E dentro desse contexto de expressões revolucionárias ao nível da intimidade, ele encaminha Hippolyte Léon Denisard Rivail, no ano de 1804, que para nós ficou conhecido não pelo seu nome de batismo, porque como Batista, agora o seu nome é apenas um pseudônimo, Allan Kardec. Porque não é o nome, não é o título de homens, não são personalidades que garantem a evolução, e sim a tomada de consciência crística, a capacidade de irradiar amor de cada discípulo, que apaga as personas para que a verdade se engrandeça. É necessário que ele cresça e que eu me diminua. Allan Kardec é o precursor da felicidade celestial. Allan Kardec, como precursor, novamente nos mostra a necessidade de procurarmos o deserto para operacionalizar o bem. A voz que clama no deserto, porque na voz não pode clamar no jardim da facilidade. Ela tem que ecoar principalmente para o deserto dos corações que precisam de luz diferenciada. Consolo. Precisa da luz que penetra, da luz amor. O deserto precisa de água. O deserto precisa de oportunidade. Mas o deserto precisa também de sacrifício, de testemunhos, de entrega. A evolução só vai se estabelecer com uma entrega definitiva, com fidelidade, com honradez, com equilíbrio, com prudência, com simplicidade, deixando de lado a vaidade, a presunção. Queridos amigos, bondosos irmãos,
que as expressões paulinas de suas cartas, que são as cartas do Cristo endereçadas à comunidade cristã em seu caráter universal, possa atingir cada vez mais os nossos corações e todos aqueles que amamos, por onde percorrermos. Que possamos sair para o mundo para semear a paz, a divina paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Um beijo, um abraço. Esse é o brado, esta é a expressão, essa é a ternura que parte do coração dos mineiros, através dessas montanhas das Gerais, que possam ecoar para os corações mais distantes. Se sintam abraçados, se sintam fortalecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse momento se encontra ao lado de todos nós. Expectantes que nós escrevamos o livro da nossa libertação a partir de agora. Confie e siga. Abençoe e passe. Passe. Passe com Jesus. Valeu. Até a outra oportunidade. Que assim seja.